Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse momento para transmitir essa live para os irmãos novos convertidos, os irmãos que estão se preparando para o batismo e fizeram parte da gravação. E agora nós vamos fazer aqui uma segunda parte do estudo, pois devido à questão da pandemia, as dificuldades que estamos tendo concernente aos ajuntamentos no templo, na igreja, então estamos necessariamente fazendo por intermédio de lives os estudos para que não se haja prejuízo no sentido do crescimento espiritual dos irmãos. Eu quero orar com você agora para nós darmos início ao nosso estudo de preparação para o batismo. Senhor Deus e Pai, abençoa, Senhor, os irmãos que assumiram o compromisso contigo, que te amam, Senhor, e querem viver uma novidade de vida. Ó Espírito Santo, conduza eles, ó Deus, ao crescimento, ao desenvolvimento. Abençoa-nos, Deus, nesses temas que haveremos de estar abordando, Senhor, nesta tarde. Espírito Santo, Tu és o Deus que ministra, que fala, Tu és o Deus que convence. Assim nós oramos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então hoje, na segunda parte do nosso estudo, com preparação para o batismo pensados com o Senhor, falamos sobre a salvação, falamos sobre o Salvador, falamos do novo nascimento, a nova vida em Cristo, essa experiência que é nascer no reino de Deus, o vivenciar da nova vida em Cristo. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre o processo do crescimento espiritual. Para que nós venhamos a crescer no reino de Deus, é preciso que nós venhamos a investir na nossa vida. Toda criança, quando ela nasce, os seus pais têm muito carinho, amor, afago, e a sua mãe tem que nutri-la, dando mamar, e posteriormente os cuidados, vai ser inserçado os alimentos sólidos, essa criança tem que tomar banho, essa criança ela vai ter que desenvolver. E a alimentação, os cuidados higiênicos, os meios que vai levar essa criança a crescer. E no reino espiritual, no reino de Deus, quando nós assumimos o compromisso com o Senhor, nós somos bebês espirituais. E por isso temos que crescer e desenvolver. E o papel da igreja é como de uma mãe. Uma mãe que está ali para alimentar, para instruir, e esse momento agora também é um dos momentos que estamos aqui, trazendo o alimento, a instrução, a orientação, para que as pessoas venham crescer em Cristo e estar aptas para viver melhor no reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre quatro pontos necessários para o crescimento espiritual. Iremos abordar de uma maneira sintetizada esses pontos, que é o beabá, é o início, é o processo necessário que todo crente em Cristo Jesus precisa ter. Sem esses elementos você não cresce, você não desenvolve. Por isso que existe muitas vezes a designação que você olha, tem uma pessoa que tem pouco tempo de crente, tem meses que está na igreja, e você fala, olha, fulano é uma pessoa que demonstra uma vida cristã. E você encontra irmãos que têm 2, 3, 4, 5 anos, mas você percebe que não houve crescimento. Por quê? Porque não houve dedicação, não houve entrega. O seu crescimento espiritual depende de como você se postula diante de Deus. O primeiro recurso de crescimento que iremos estar falando hoje é sobre a oração. O que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é você se comunicar com o Senhor. Quando você lê, estuda a palavra de Deus, Deus fala contigo. Quando você vai para a oração, é você falando com Deus. E lembrando, Deus, ele não é um objeto religioso. Deus, ele não se configura, não se materializa através de imagem, através de coisas palpáveis. Deus, ele é espírito e nós nos comunicamos com ele através de quê? Através da oração, através da nossa comunhão com ele. E o primeiro recurso do crescimento espiritual na vida do crente chama-se oração. É preciso que o crente fale com Deus. É preciso que o crente aprenda a se comunicar com Deus. E eu quero,
nesse estudo, né, desmistificar alguns conceitos errados que existem sobre a oração, alguns pontos que algumas pessoas desenvolvem que dificulta, ao invés de ajudá-las no seu crescimento, acaba atrapalhando. Por quê? Porque elas começam a querer viver uma vida de oração embasada na experiência de pessoas, embasada naquilo que o irmão tal, a irmã fulano, o irmão Beltrano, que foi para o monte, que foi para aqui, que foi para ali. E isso não tem embasamento bíblico. O que vamos estar estudando aqui é o que a Bíblia diz sobre oração. Lembre-se, o que vai pautar o teu crescimento é a Bíblia, é a palavra de Deus. Isso aqui é a base, é a solidez, é o sustentáculo, é o pilar que sustenta a nossa fé, é a palavra de Deus. Então tudo que devemos viver tem que ser regido pela palavra de Deus. A Bíblia diz na carta que Tiago escreveu, no seu capítulo 5, versículo 6, Tiago, ele escreveu da seguinte maneira. Tiago, capítulo 5, versículo 6, diz assim, 5:16, melhor dizendo, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a Bíblia está nos dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela tem esse papel importantíssimo no crescimento, no desenvolvimento da vida do crente, o desenvolvimento da sua relação com Deus. E uma das coisas que todo cristão novato ele experimenta é que quando ele começa, né, a sua vida com Deus, muitas das vezes ele vai dizer assim, pastor, mas eu não sei orar, eu não sei. Quando se pede para essa pessoa orar em público, se torna uma situação constrangedora, porque ela diz, olha, eu não sei orar, eu não sei me expressar na oração. Agora, lembrando, oração se aprende praticando. Você vai aprender a orar à medida que você tem a sua vida prática de oração. Você não pode desanimar dizendo, alegando que você não sabe orar. Lembrando que oração não são palavras e nem frases bem elaboradas. Oração é o momento em que pela qual você está falando com Deus. Oração é diálogo. Oração é você expressar para Deus aquilo que está no teu coração. Uma boa recomendação para você entender a respeito da oração é você ler os livros de Salmos. Salmos são práticas de oração, momentos onde ali os homens que escreveram o livro de Salmo, Davi foi um dos principais, escreveu 73 salmos, mas os outros salmos também você vai encontrar o quê? Orações, modelos de oração, que são manifestações, né, do desejo do coração do homem diante de Deus, extravasamento do sentimento, daquilo que lhe passa na sua alma, no seu coração. E o Senhor Jesus, ele deixou para nós, né, ensino, conceitos, né, do que nós devemos fazer enquanto oramos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus ele narra aqui uma parábola, e eu quero apenas ler aqui, quando a partir do verso 10 diz assim, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O Senhor Jesus, ele, nesta parábola, ele ilustra 2 homens orando. O primeiro homem é um fariseu, e este, quando chega para orar, ele se apresenta com justificação. Ele diz, graças te dou, eu não sou como os demais homens. Eu não sou como os roubadores, como os injustos, como os adúlteros. E ele se auto-justifica, ele diz, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Ele se auto-justifica. Sendo assim, dessa forma, dessa maneira, esse homem, ele se apresenta já diante de Deus como não precisando de nada. Já o pecador,
ele se inclina e diz: ai de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Jesus disse que esse homem, com a sua oração simples e simplória, desceu do templo justificado. Então não é a quantidade de palavras, não é a sua oração longa que vai te fazer ser ouvido da parte de Deus, mas é a oração sincera, aquilo que vem com a singeleza, aquilo que vem extravasando diante de Deus, a verdadeira necessidade do teu coração. Jesus também, ele ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, na sua oração que ele ensinou, que é chamada oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? Ele deu ali as ilustrações, os exemplos de como nós deveríamos orar. Mas eu quero falar, antes de entrar na oração do Pai Nosso, ele diz assim a partir do verso 6. Mas tu, quando orares, senta no teu aposento, fechando a tua porta e ora ao teu Pai que te vê, que está em oculto, e teu Pai que te vê, que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E aí, então, ele faz a oração do Pai Nosso. O que eu quero focar aqui? Jesus está dizendo, quando tu fores orar, entra no teu quarto, ora em secreto. Oração não é a declaração da nossa piedade diante dos homens. A oração é a nossa singeleza e sinceridade diante de Deus. Nós oramos para Deus. Sim, temos as orações públicas, temos as orações que nós fazemos no templo, tem aquele momento intercessório, tem aquele momento em conjunto com toda a igreja que nós oramos, mas lembrando que a oração que vai nos levar ao crescimento é a oração do nosso tempo devocional com Deus. É isso que Jesus está ensinando. Todo homem tem que ter o seu tempo de devocional, todo homem tem que ter seu tempo de estar com o Senhor, se expressando na sua relação com o seu Pai. Orar não é rezar. Orar não é você dirigir palavras decoradas. Orar não é você estar querendo ensinar Deus a fazer as coisas. Não. Orar é falar, dialogar e buscar a vontade de Deus para a tua vida. Quando nós oramos em nome de Jesus, as nossas orações são aceitas por Ele. Quando nós falamos com Deus, quando nós estamos buscando da parte de Deus a sua direção, o próprio Espírito Santo nos ensina e nos conduz à oração. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos conduz na nossa oração. E qual é a postura correta? Às vezes é muito perguntado, pastor, qual é a postura correta pela qual se é permitido orar? Entenda uma coisa, não é a postura física que importa na oração, o que importa é a tua postura espiritual, é como você está. Porque você pode estar com o joelho dobrado, mas seu coração está completamente endurecido diante de Deus. O que você precisa ter é uma postura espiritual de submissão, sujeição e quebrantamento diante de Deus. Você pode orar de joelhos, que é a oração mais comum pela qual nós temos, né? É quando nós dobramos os nossos joelhos, prostramos diante de Deus. Elias, lá no Monte Carmelo, assim ele fez, né? Esdra, Daniel, Jesus e tantos outros, né, que oraram dessa maneira. Salomão, né, dobrando os seus joelhos, é uma prática comum nossa, porque demonstra a nossa humilhação diante de Deus quando nós prostramos-nos diante dele. Todavia, não é essa apenas a única maneira de orar. Podemos orar em pé? Sim, você pode orar em pé. Você vai encontrar Jesus ali quando ele estava, né, diante do túmulo de lado de graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. E ele em pé ali ele ora. Quando ele vai orar pelo pão, é em pé. Então não precisa se ter essa questão de, se eu não estiver de joelho, Deus não me ouve. De forma alguma. Deus te ouve, não importa a postura que você esteja. A postura principal é essa, do coração. Agora tem uma situação bíblica muito inusitada. É quando o rei Ezequias, ele estava enfermo, ele estava doente e ele estava acamado. E a Bíblia diz que o profeta Isaías foi enviado
E o profeta Isaías chegou ali com uma mensagem não muito boa de ser ouvida. O profeta Isaías disse para o rei Ezequias que ele deveria, né, se preparar, pôr em ordem a sua casa, porque certamente morreria e não viveria. E falando isso, o profeta Isaías virou as costas e foi embora. A Bíblia diz que, deitado ali como estava o rei, ele virou para o canto e chorou diante de Deus. E colocou diante do Senhor a sua sinceridade, a como ele tinha se postulado e se conduzido até então. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele e remeteu o profeta Isaías de volta, mandou que ele regressasse, retornasse e levasse uma nova mensagem para o rei Ezequias, dizendo que o Senhor tinha acrescentado 15 anos. Então foi uma oração relâmpago, uma oração rápida, mas uma oração sincera, com quebrantamento, com uma postura, né, de fidelidade diante de Deus, e que Deus ouviu a oração, né, do rei e imediatamente enviou a resposta. Então não é a postura, se você está em pé, se você está deitado, se você está de joelho, você está sentado, até porque a Bíblia também nos diz que nós devemos orar quando? Orarmos sem cessar. Esse é o tempo que devemos dedicar à oração. Agora, onde nós devemos orar? Primeiro é a postura, né? Se é de joelho, se é em pé, se é deitado, se é sentado, não importa. O que importa é você estar com a postura de Deus. Mas onde é que eu posso orar? Tem pessoas que acham que para Deus ouvir as suas orações, ela tem que estar no monte. Olha, querido, Jesus ele disse no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. É claro que, como eu disse anteriormente, nós temos as nossas orações em momento secreto, temos as orações públicas, temos as orações no templo, cada uma tem a sua peculiaridade, mas todas elas são ouvidas pelo nosso eterno e poderoso Deus. Então você jamais pode colocar empecilhos e embaraços, considerando que Deus não vai ouvir sua oração só porque você não foi ao monte. Pelo contrário, amado, Deus vai ouvir sua oração quando você se postula diante dele para clamar, para orar, para buscar a face dele. Não existe local mais sagrado para você orar. Não, o local mais sagrado é onde você está nesse momento agora. Você pode fazer sua oração lá no seu local do trabalho, lá no banheiro, você pode fazer na sua sala, pode fazer no seu quarto, pode fazer lá na igreja, onde você estiver. Mas, todavia, um gravíssimo problema que se tornou é que as pessoas sacramentaram alguns locais, principalmente dentro de alguns conceitos neopentecostais, de que a oração que Deus ouve tem que ser lá no monte. Nada tenho eu contra os montes, irmãos, nada tenho eu contra o monte. Eu só sou contra, né, a sacramentação desses locais e a colocação que esses locais são mais especiais do que outros. Nada disso. Eu já fui muito ao monte e quando eu tenho oportunidade vou. Qual é a diferença, pastor, entre orar no monte e orar em casa e orar na igreja? É que a única diferença que para mim tem é que no monte eu tenho uma liberdade maior para orar, no sentido, se eu quiser aumentar mais o meu tom de voz, se eu quiser gritar diante de Deus, eu tenho uma liberdade maior, coisa que não dá para me fazer aqui, por exemplo, que eu moro num apartamento, tenho a minha vizinhança, eu não posso fazer na igreja, porque tem ali os irmãos. Então, a única diferença é essa, que você tem um momento de extravasamento maior, por você estar livre, um local com ar livre, né, e você não tem ali vizinhança, essas coisas todas, para que venha te atrapalhar no seu tempo com Deus. Agora, todavia, não é o local mais sagrado, de forma alguma. Então, a oração, onde é que eu devo orar? Eu devo orar em todos os lugares. A Bíblia fala, levantai vossas mãos santas, sem ira e sem contenda, orando em todos os lugares. Em todos os locais nós devemos orar. Até porque seria quase impossível nós cumprirmos, né, o mandamento de 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim, né? Orai sem cessar. Como é que? Então eu teria que passar o tempo inteiro no monte.
E não é isso que Jesus está dizendo para nós, não é isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos instruiu. Orar sem cessar é a nossa comunicação, é a nossa comunhão contínua, constante diante do Senhor e que nos proporciona falar com Deus em todo o tempo, independente das atividades que você está realizando. Então você tem esse dia todo de comunhão com Deus, né, de falar com o Senhor, de estar se relacionando com o Pai, né? E também temos o nosso tempo devocional, aquele tempo que você separa exclusivamente ali, separa todas as suas atividades, vai dobrar o seu joelho, ou você vai ter ali aquele momento de estar, né, a sós com Deus. Como eu disse, não é a postura que é importante, é a sua atitude devocional e de quebrantamento diante do Senhor. É preciso que, quando nós oramos, tenhamos fé. O Senhor diz lá em Hebreus, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Nós não alcançaremos nada da parte de Deus sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que orar, mas orarmos com fé. Essa é a atitude que temos que ter. Nós estamos aqui na página 8. Né? Oramos muitas vezes sem crer de todo o coração. E quando nós oramos sem fé, automaticamente nós não poderemos de maneira alguma esperar da parte de Deus que Deus venha responder a nossa oração, porque estamos orando sem fé. Agora, Deus, Ele responde a nossas orações, amados, nem sempre como nós queremos. Nós temos o Deus eterno que vai responder a nossas orações com um sim, e é óbvio, com um não, e muitas vezes com um espere, um aguarde, né? Nós temos um sim quando aquilo que estamos pedindo está em consonância com a vontade de Deus. Nós vamos ouvir um não quando aquilo que nós estamos pedindo não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. E vamos ouvir um espere quando estamos pedindo algo que ainda está fora do tempo, está fora do momento ainda do cumprimento daquilo que é propósito do Senhor, né? E, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um incômodo muito grande, que ele tinha um espinho na carne. Ele disse que ele orou ao Senhor e pediu que Deus retirasse esse espinho. O Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus disse não para Paulo. Não, Paulo, isso aí vai ficar contigo. Você vai ficar com esse espinhozinho na carne, estou trabalhando você através desse espinho. E assunto encerrado, a minha graça te basta, fica com isso, glória a Deus e amém. O fato de Deus nos dar um não, o fato de Deus não nos responder imediatamente, ou que nos coloca numa situação de aguardarmos, não significa dizer que Deus não deixou de nos amar, que Deus ele não está sendo zeloso, amoroso, cuidadoso conosco, de forma alguma. É apenas o cuidado dele para nos fazer crescer na presença do eterno Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, né, em Filipenses capítulo 4, né, tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Mas para isso nós precisamos o quê? Ter esse relacionamento com o Senhor para nos fortalecer. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra e fortalecida na nossa comunhão com Deus. E para encerrar sobre a oração, o Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor dos altos céus faz tudo o que lhe apraz. Isso fala da soberania de Deus, do governo de Deus absoluto. Ele está no controle de todas as coisas, nada foge do controle de Deus, e dos altos céus ele faz tudo o que lhe apraz. Então nós oramos buscando a vontade de Deus. Tiago, ele em outro momento, ele diz assim, né? Pedes e não recebes porque pedes mal. Pedes para poder satisfazer os próprios desejos da vossa carne. Então nem toda oração, é óbvio, não vai ser ouvida, porque quando nós estamos orando fora da vontade de Deus, obviamente que essas coisas não serão atendidas, porque são orações em que pela qual não tem critério para que a bênção de Deus esteja sobre nós. E nós precisamos aprender a orar. É por isso que os discípulos, ao estar com Jesus, disse, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a falar com Deus. E nós vamos aprendendo, amados, à medida que lemos a palavra, à medida que estudamos a palavra, à medida que nós vamos crescendo no nosso
na nossa relação com Deus, nós vamos aprender a ter uma vida intensa de oração. Nós temos muitas biografias de homens, de mulheres de Deus que oraram, né, que tiveram uma vida intensa, e nós devemos tomar essas pessoas como exemplo de oração e pautar a nossa vida na palavra. Na Bíblia nós encontramos inúmeros personagens que foram pessoas de muita oração, né? Encontramos ontem, eu ministrei para a igreja, né? Enoque foi um homem que andou com Deus de tal forma, de tal intensidade, ele teve uma vida tão íntima de comunhão, de oração com Deus, que Deus o tomou para si, arrebatou, retirou da terra para que ele estivesse com ele, né, devido à sua vida intensa de oração. Nós temos o caso de Noé. Noé, a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 9 de Gênesis, que Noé andou também com Deus, né? Foi um homem que teve uma relação tremenda, profunda com Deus. Falamos de Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus, um homem que viveu intensamente a vida de oração. O capítulo 18 de Gênesis é um dos grandes momentos de intercessão da vida de Abraão. É quando ele intercede por Ló, ele intercede por Sodoma e Gomorra, né? Demonstra que Abraão era um homem de oração. Isaac também foi um homem de oração. Sua esposa era estéril, Rebeca, e Isaac orou durante, escuta essa, 20 anos para que Deus curasse a esterilidade da sua esposa. Então, amados, o fato de você ser uma pessoa de oração não significa que você vai estalar a dedo e as coisas vão acontecer no céu, não. Há uma mentira, um engodo muito grande que acha que orar é você determinar o que o céu vai fazer. Não, não é nada disso. Orarmos é nós buscarmos a vontade de Deus, é clamarmos ao Senhor, pedimos pela sua misericórdia, mas lembrando, quem é soberano é Deus. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Nós somos os servos. Então há uma frase errada que diz, né, que a oração é o controle remoto do céu. Mentira, nada disso. Quem controla todas as coisas é Deus. Nós não temos poder de mudar o céu. Porque Deus, ele é rei, senhor absoluto, é ele que manda, é ele que governa, e nós não temos o poder de mandar em Deus. E isso é importante nós entendermos que ele é que está no trono, é ele que está no comando, é ele que direciona todas as coisas, e as nossas orações humildemente fazemos como rogos, pedido, como um clamor, e não como determinação. Quem determina é ele. Nós pedimos, rogamos, imploramos, porque nós é que somos os necessitados. E, por último, a oração ela precisa ser uma continuidade, né? Eu oro hoje 2 horas, então já orei para a semana toda, segunda-feira, então já orei. Não, querido, entenda. É a mesma coisa que você dizer, olha, eu vou então fazer uma comida aqui logo para a semana toda, como bastante na segunda-feira e durante o restante da semana eu não preciso comer mais. Você sabe que isso não tem lógica, não vai funcionar contigo. Se você comer demais, você vai passar mal, né? E nos outros dias você vai sentir fome do mesmo jeito. Então, a nossa vida com Deus, ela tem que ser contínua. Nós nos alimentamos através da oração. E agora vamos falar do nosso segundo recurso. E se precisarmos voltar na oração, nós vamos falando aqui. O segundo recurso para o crescimento espiritual é aquilo que eu tenho aqui hoje aqui aberto sobre a mesa aqui. É a palavra de Deus. A importância que a palavra de Deus tem na vida do crente. Todo crente em Cristo Jesus precisa conhecer o livro, precisa conhecer essa carta de amor. A Bíblia, ela é para nós alimento para a nossa alma, alimento para o nosso coração. Ela é o pão de Deus que alimenta o nosso ser, que nos nutre. É a bússola que nos mostra o caminho, né? O salmista, ele diz no Salmo 119, 105, dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela é o elemento pela qual vai direcionar a vida do crente. Jesus diz que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus também disse, examinai as Escrituras, porque é delas que de mim testificam, que você vai conhecer Jesus, vai conhecer Deus, vai conhecer o Senhor, vai conhecer a vontade dele através da palavra. Por isso, o meu desafio pastoral é para que todo crente ele tenha o hábito de pelo menos ler a Bíblia uma vez por ano.
Talvez se diga, pastor, mas eu tenho X tempo de caminhada e nunca li a Bíblia. Olha, é falta às vezes de disciplina espiritual. A disciplina espiritual tem que nos levar a ter uma leitura constante e contínua da palavra de Deus. Incansavelmente precisamos da palavra de Deus. Eu, depois de mais de 2 décadas de ministério pastoral, continuo lendo, porque preciso, não é porque é obrigação, é porque preciso, porque eu necessito. Tenho a necessidade diária de me alimentar da palavra de Deus. O salmista também, ele diz, né, no Salmo 119, versículo 9 e 10, de que maneira o mancebo purificará o seu caminho? Ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é alimento, mas a palavra de Deus também é a espada. É aquilo que vai nos permitir lutar contra o pecado, lutar contra as tentações, lutar contra as adversidades de Satanás. Jesus, ele venceu o diabo na tentação através da palavra. E você vai vencer as tentações através da palavra de Deus. E para isso você precisa conhecê-la. Na página 8 nós temos aqui a constituição da Bíblia. Como é que a Bíblia se apresenta para nós? Nós temos este livro, né, que chama Bíblia, que vem do termo biblos. Biblos significa livros. Nós temos aqui uma coleção de livros. A Bíblia que nós consideramos, né, e que usamos, ela possui 66 livros, sendo 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia cristã, evangélica, ela possui 66 livros, todavia a Bíblia católica ela possui 73, é um acréscimo de 7 livros que foi acrescentada em 1546, muito depois do cano bíblico já ter sido encerrado, foi acrescentado esses livros depois da Reforma Cristã. Então, para nós são livros espúrios, não são livros inspirados, e por isso nós não temos esses livros contidos na Bíblia evangélica. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a composição. Às vezes, quando nós olhamos, né, para a Bíblia, e de fato, né, a gente lê, começamos aqui em Gênesis, vamos vendo que há uma linha, né, de um pensamento único até chegar no Apocalipse. Só que, todavia, apesar de termos esses 66 livros com toda uma linha uniforme de pensamento, a Bíblia não foi escrita por um único escritor. Houve um único inspirador que foi o Espírito Santo. Todavia, nós tivemos 40 escritores. O autor é um, mas escritores são 40. Cerca de 40 escritores trabalharam na composição da palavra de Deus. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Agora, são 40 escritores e houve um tempo muito grande que os separou, cerca de 16 séculos, cerca de mais ou menos 1.500 anos. Estamos falando de 1450 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, 1450 a.C., quando Moisés, né, o primeiro escritor, né, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e o livro de Jó, 6 livros que Moisés escreveu. E temos o Apocalipse, que termina com João, que ele escreveu por volta do ano 95 ao ano 100 da era cristã. Então nós temos aí um período entre 1500 a 1600 anos, que separaram entre o primeiro escritor e o último escritor. Muitos deles nem se conheceram, né? Mesmo que trabalharam na mesma época, mas não se conheceram, não tiveram contato. E assim nós temos essa composição bíblica, né, uniforme. Todavia, a unidade bíblica não é por razões humanas. A unidade bíblica é porque ela é uma composição divina. É algo que o próprio Deus o fez. Tem aqui apenas alguns dados, não iremos nos deter tanto sobre isso, mas vejamos alguns exemplos. Por exemplo, nós temos no caso de Amós. Amós, ele diz que ele não era profeta nem filho de profeta. Ele era um plantador de sicômoro e ele era um boiadeiro. Ele era um homem do campo, era um homem pela qual trabalhava em fazendas. Então ele era plantador de sicômoro e ele era aquele que cuidava de gados.
Agora, quando nós olhamos ao contraste disso, nós olhamos, tem Moisés, que eu acabei de citar. Moisés, ele era quem? Ele era um príncipe do Egito. Moisés, ele foi um estadista, um legislador, né? Moisés foi um homem legislador, um grande líder, e tinha uma formação acadêmica que, conforme o livro de Atos diz, ele foi formado em todas as ciências egípcias. Era um homem extremamente culto. Então, Moisés, nós temos um homem extremamente culto, e temos o caso de Amós, que ele era um homem do campo. Temos o caso de Davi, que era um pastor de ovelhas, que se tornou um grande general de guerra e posteriormente se tornou o rei de Israel. Mas em contrapartida nós temos o seu filho, Salomão, que foi considerado um dos homens mais sábios e que não teve peleja nem batalha. Então, enquanto que Davi escreveu boa parte dos seus escritos no meio do calor da guerra e da batalha, nós temos Salomão, seu filho, né, que escreveu 3 livros, que escreveu na calmaria do seu governo de paz, em momentos de muita prosperidade, em momentos em que pela qual ele desfrutava de uma sabedoria incomparável com os homens de sua época, e depois dele também não houve quem o comparasse com tamanha sabedoria. Nós temos o caso de Ezequiel. Ezequiel, ele era da linhagem sacerdotal, mas ele foi um cativo em Babilônia, e que ficou ali entre os cativos, junto ao rio Quebar. Por outro lado, nós temos um outro cativo, que é Daniel. Porém, Daniel, ele se tornou alguém de alta posição dentro do governo da Babilônia, porque ele foi morar no palácio e ali se destacou pela sua sabedoria, pelo discernimento de Deus, como um grande intérprete de sonho. E Daniel foi alguém que chegou ao patamar máximo abaixo do imperador, pois a Bíblia diz no texto do seu capítulo, que traz seu nome, Daniel, capítulo 6, a Bíblia diz que havia 3 presidentes, né, ali, e Daniel estava sendo cogitado para ser o presidente dos presidentes. Né? Então ele estava ali quase que na figura que o poder dele só estava abaixo do imperador. E Daniel também foi um dos escritores. Nós temos o caso de Jeremias. Jeremias também era da linhagem sacerdotal, mas era um pobre pela qual estava lá em Jerusalém, né, vivendo as agrúrias, o sofrimento, e poderíamos aqui ir descrevendo, né, as singularidades de cada um desses homens, né, que escreveram. Nós temos o caso de Lucas. Lucas, ele era um médico, né, e temos o caso de Mateus. Mateus, ele era um ex-publicano. Paulo, ele era um doutor da lei. Temos Pedro, que era um pescador, João também, que era um pescador, Tiago e Judas, que era o irmão do Senhor, possivelmente, né, seguindo a exemplo de Jesus, eram carpinteiros, né, homens em que pela qual tinham posições diferentes, profissões distintas, circunstâncias e momento, né? Enquanto nós vemos Paulo escrevendo, né, algumas de suas cartas dentro das prisões, encontramos Lucas, às vezes, no meio das paragens das suas viagens, juntamente com Paulo, para poder escrever o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, né, fazendo um grande recolhimento de material para poder fazer esses 2 tratados, né, acerca da vida de Cristo Jesus. Nós encontramos João escrevendo o Apocalipse lá numa ilha, né, exilado, né, e pagando por um crime que ele não havia cometido, apenas por ser um discípulo, um apóstolo de Cristo Jesus. Então nós temos essas diferenças de situações que moveram a vida desses homens. Mas apesar de termos quase 1.600 anos, e temos 40 escritores que viveram em épocas, situações que totalmente adversas, ainda assim nós temos a uniformidade. Nós temos a Bíblia como um todo, trazendo a mensagem de Deus, e onde nós vemos que há apenas um autor em que pela qual esteve trabalhando na vida desses homens para produzir para nós a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Quando em 1450 Gutenberg ele inventou a imprensa, a Bíblia foi o primeiro livro impresso. A Bíblia tem sido, né, atacada
há quase 2000 anos. Desde a era cristã, ou até muito antes, desde o Velho Testamento, né, nós encontramos ali homens que tentaram destruir a palavra de Deus, e como um todo, depois do Velho e Novo Testamento já terem sido feito o seu cânon, houve toda uma tentativa de destruir a palavra de Deus. Tentaram destruir no sentido material, tentaram destruí-la através do quê? De ataques, tentando questionar a sua veracidade, a sua autenticidade, mas Deus, na sua graça, o mesmo que a inspirou, o mesmo que é o autor dela, tem sido também o preservador da sua palavra, e é por isso que ela chegou até nós, e somos gratos ao bendito Deus que a inspirou e que preservou para que ela chegasse até nós. E nós somos gratos a Deus porque a Bíblia, a palavra de Deus, tem mudado a história de nações, a palavra de Deus tem mudado a história de famílias, a palavra de Deus tem mudado a história de homens, de mulheres que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, ela tem o poder, esse ensino tem o poder de mudar e transformar a história de um homem, de sua família, da comunidade, de uma nação, mudar a história de um continente, mudar a história da terra. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E o crente, né, ele precisa, desde quando ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele precisa ter o estudo da palavra como algo prioritário na sua vida. Ele não pode abrir mão do seu tempo de leitura bíblica, ele não pode abrir mão do estudo da palavra. Aquilo que você não entende não tem que ser barreira para você estudar a Bíblia. Você está lendo alguma coisa e dizendo, não estou entendendo, pastor. Ok, anote. Anote, depois você vem, traz, pergunta ao seu pastor, pede orientação, mas não desista por causa das coisas que você não entende. Lembrando, a Bíblia, ela tem uma mensagem de Deus para os nossos corações, e nós, seres humanos, que somos complicados. Mas à medida que nós lemos a palavra com oração, com meditação, nós vamos entender tudo que diz respeito à nossa salvação. A Bíblia diz que nem o louco errará o caminho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é simples para o nosso entendimento. Para encerrar essa parte da leitura bíblica, nós vamos sintetizar aqui 5 pontos, né, que vai nos ajudar muito no crescimento e desenvolvimento espiritual. Primeiro, ouça a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o crescimento espiritual do crente, a fé, o crescimento da sua fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então se você buscar ouvir a palavra de Deus, você vai crescer, você vai desenvolver. Sem ouvir a palavra de Deus, a fé sua fica fraca, frágil e não há desenvolvimento e crescimento. Então, primeiro, ouça a palavra. É importante você ouvir a palavra, ouvir a ministração, o ensino que é trazido pela igreja. Segundo, leia a palavra. É um momento seu. Eu, como pastor, eu posso te ensinar, te instruir, te orientar, mas eu não posso ler a Bíblia por você. Esse tempo devocional é você que tem que produzir. É você que tem que estar realizando. Terceiro, estude a palavra de Deus. O estudar é uma necessidade para também o seu desenvolvimento. Você vai ouvir, você vai ler e vai estudar. Ler é o ato simples de fazer ali, né? A leitura simples. O estudar é o ato de você ler, anotar, olhar sinônimos de palavras, observar aqui algumas considerações, fazer uma exegese do texto. E o quarto ponto, memorize a palavra de Deus. É importante o crente ele tomar porções bíblicas e memorizar textos que são importantes para a tua mente,
né, o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São textos assim que você vai decorar, né? O Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. O Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 121, elevo meus olhos para os montes. Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O Salmo 1, bem-aventurado aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, é você pegar porções bíblicas e memorizar. O ato de memorizar não é algo difícil nem complicado. A memorização, ela vem pela repetição. É você pegar um versículo, vamos começar pelo versículo. Então você pegar um versículo, escreve ele ou imprime ele e você lê, relê e você vai falando pausadamente as partes que você for decorando. Daqui a pouco você já consegue falar aquele versículo inteiro. Ou se você vai gravar um capítulo inteiro, a mesma coisa. Você escreve e você vai lendo, relendo e posteriormente você vai conseguir estar falando um capítulo inteiro da Bíblia. Lembro-me do caso do Spurgeon. Spurgeon, pelo menos a história diz que Spurgeon ainda, eu acho que com a idade de 12 anos, ele fez a recitação de todo o Salmo 119. Lembrando que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? Pois ele possui 176 versículos e ele, já na idade de 12 anos, ele conseguia recitar, né, todo o texto dos Salmos 119. E por último, medite na palavra de Deus. Então, as 5 sugestões para o crescimento prático ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, memorize a palavra e medite nela. Assim você vai crescer, desenvolver cada dia na sua vida espiritual. E para nós, já estudamos, pegamos aqui 2 pontos, né? Que é a oração, a leitura da palavra, e agora temos mais 2 pontos que nos levam para o crescimento espiritual. O outro recurso é o serviço no reino de Deus. Toda pessoa que recebe a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele tem que estar se disponibilizando para trabalhar para Deus. Ele está se alistando agora na família de Deus, ele está se alistando agora no corpo de Cristo, e por causa disso ele precisa se disponibilizar. Deus, ele deu a cada um de nós dons, talentos, habilidades, e todas essas coisas devemos usar para a glória de Deus. E o novo crente em Cristo Jesus precisa aprender a como servir ao Senhor, como usar os talentos, os dons que Deus lhe deu para o bom andamento da obra dele. Tiago, capítulo 4, 17, diz: aquele, portanto, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe o que tem que ser feito na igreja, pelo corpo de Cristo, pelo reino de Deus, e você não faz, isso constitui-se como um pecado. É o chamado pecado de omissão. É quando você se omite de fazer aquilo que é certo. E primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro disse assim: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Todos nós temos dons. Um tem maior quantidade de dons, mas todos nós temos dons. Todos nós podemos servir ao corpo de Cristo, servir ao reino de Deus, e é necessário que a pessoa que já está se preparando para o batismo, ela já se disponibilize para o serviço da obra de Deus, na cooperação com o reino de Deus. Pois, sendo assim, se não houver isso, a Bíblia diz que mente vazia é oficina de Satanás. Quando uma pessoa, ela se não disponibiliza para o reino de Deus, ela acaba, ao invés de trabalhar, acaba dando trabalho. Então, a nossa orientação pastoral se disponibilize para o reino de Deus, para servir, para fazer o teu melhor, para ajudar na obra de Deus. Ajude o teu pastor, ajude na obra do Senhor. E para não estendermos tanto sobre essa parte do serviço, eu quero dizer um ponto que é importante nós entendermos. Todos nós temos dons diferentes,
habilidade diferente. Todavia, uma das coisas que considero, né, o dom que Deus deu a cada um de nós é de sermos testemunha. Todos nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 28, versículo 19 a 20, versículo 18 a 20, Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide é para todos, queridos. Ah, pastor, mas eu não tenho chamada missionária. Sim, talvez você não vai fazer nunca uma chamada transcultural, você não vai fazer uma chamada internacional, né, cumprir uma missão internacional, uma missão transcultural, mas, todavia, você vai poder testemunhar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu primo, para a sua tia, para o seu avô, para um parente seu, para o seu colega de trabalho. Esse chamado de ser testemunha, isso é para todos, queridos. E nós precisamos já nos disponibilizar. Fale de Jesus para o seu colega da escola, fale de Jesus para o seu vizinho. Esse chamado para o serviço de Deus, isso é para todos. Todo crente em Cristo Jesus precisa trabalhar para Deus, pois o reino de Deus vai crescer e desenvolver através do trabalho de todos. E o crescimento do crente que já se postula como ganhador de alma, como testemunha de Cristo Jesus, o crescimento dele já se torna muito mais intenso. Porque não é pelo muito falar que você vai converter uma pessoa, até porque Deus também não te mandou você converter ninguém. Mandou você pregar. Lembrando que o papel de convencer e converter é do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nenhum pastor e nenhum membro da igreja não atribua a si uma responsabilidade que não é tua. Você não tem o poder de converter teu pai, tua mãe, tua tia, teu pai. Não, esse papel não é teu. O papel é do Espírito Santo. O teu papel é testemunhar, o teu papel é pregar, é anunciar, é falar de Jesus. Falar a palavra, sim, com amor, com dedicação, com esmero, com muita autenticidade, com verdade nos seus lábios. Agora, o papel de converter é do Espírito Santo. Então você tem que confiar. Pregue com toda a veracidade, anuncia com toda a intensidade do teu coração e fé, e deixa o restante por conta de Deus. Quem vai trabalhar o coração é o Senhor, é Deus que vai mudar a vida da pessoa, é Deus que vai transformar. É por isso que o Senhor diz: recebereis o dom do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas para isso é preciso você disponibilizar para o serviço de Deus. O crente que, ao assumir compromisso com Jesus, ele tem uma vida contínua de oração, tem uma vida de leitura da palavra e tem uma vida de serviço, ele está caminhando para o seu crescimento espiritual. E por último, que é onde nós estamos abordando, claro, existem muitas outras coisas que contribuem para o crescimento, mas aqui na nossa apostila estamos abordando apenas 4 pontos. E o 4º ponto para nós encerrarmos é a adoração. Adoração é a nossa prestação de culto ao Senhor. É algo pela qual nos leva a viver uma vida intensa com Deus. Olha, queridos, há um engodo muito grande que pensa-se que adoração é cantar, adoração é apenas quando estamos no culto. Não, adoração é uma atitude, adoração é uma postura, adoração é uma posição de vida. É você manifestar através de ato ou comportamento o seu culto a Deus que é prestado. Quando Satanás tentou o Senhor Jesus, ele diz: olha, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. O nosso culto tem que ser exclusivo. Nós cultuamos apenas ao Senhor nosso Deus. Nós não temos ídolos, nós não temos veneração nem por pessoa, nem por objeto. Nós veneramos e adoramos exclusivamente a Deus. Reconhecemos homens piedosos, mulheres piedosas, todavia não são dignas de adoração. A adoração que nós prestamos é unicamente ao nosso eterno Deus, ao Senhor absoluto. Somente a Ele nós devemos adorar e tributar e prestar culto. Não há nenhum intermediário entre nós e Deus, não há santos, não há santa, nada disso. A adoração é exclusiva para o Senhor nosso Deus. E Deus nos proíbe de nós adorarmos a ídolo, a imagem, a qualquer outra coisa que se venera, se culto, é proibido pela palavra de Deus, porque somente ao Senhor nosso Deus nós devemos adorar e prestarmos o nosso culto.
O homem, ele é um ser que se tornou distante de Deus por causa das suas decisões. A Bíblia diz em Romanos 13:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os homens perderam a glória de Deus por um posicionamento de pecado. O pecado distanciou o homem de Deus. Mas, todavia, Cristo Jesus, ele nos reconcilia, nos possibilita estar de volta na presença de Deus. E uma das maneiras que nós hoje demonstramos esse relacionamento com Deus é através do louvor, através da nossa adoração que é prestada ao Senhor. O Salmo 103 é uma grande manifestação de louvor a Deus, né? Quando o salmista ali, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Isso é adoração, isso é louvor a Deus, é estar reconhecendo a grandeza de Deus quem é, né? O louvor atribui a Deus glória por aquilo que Ele fez. A adoração atribui a Deus glória por aquilo que Ele é. Nós adoramos a Deus porque Ele é eterno, Ele é verdadeiro, Ele é criador, Ele é salvador, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é soberano, Ele é imutável, Ele é o Deus grandioso. Então, nós adoramos pela posição daquilo que Deus é. Nós louvamos por aquilo que Ele faz. Deus, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele concede novidade de vida. Sim, isso é louvor. Nós louvamos a Ele pelos feitos dEle e adoramos por aquilo que Ele é. E queremos encerrar, queridos, essa live. Os irmãos, né, que não puderam participar agora, nós vamos enviar, né, o vídeo, né, para o grupo dos batizandos, e qualquer dúvida depois você vai estar enviando para o grupo e nós vamos estar respondendo cada uma das dúvidas, né, estar orientando aos irmãos, né, concernente a tudo aquilo que é necessário fazer para o crescimento espiritual de cada crente. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar, encerrando essa segunda aula, né? E depois vamos estar preparando, né, as outras aulas e vamos estar colocando, disponibilizando para os irmãos, pois em tempo de pandemia não nos é possível nos ajuntarmos para darmos a aula a todos, mas haveremos de gravarmos todas as aulas, né, onde os irmãos poderão estar estudando, e antes do batismo com certeza faremos um ajuntamento, né, onde poderemos estar tirando todas as dúvidas dos irmãos, e Deus será glorificado em nome de Jesus. Nada paralisa o povo de Deus, nada paralisa a igreja do Senhor, pois unidos, fortes, nós vamos vencer todas essas dificuldades e o nome de Deus será glorificado. Ó Deus eterno, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos teus servos, ó Deus, que se converteram a Ti e estão dispostos, ó Deus, a descer as águas em cumprimento da Tua palavra, para vivenciar uma novidade de vida. Agora eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã, em nome de Jesus, guarda eles, esconde eles em Ti, renova a fé, renova o coração, renova a esperança deles, Deus. Eu profetizo a Tua bênção, Senhor, sobre a vida deles, ó Deus, que eles vivam uma vida intensa, Senhor, de oração, de comunhão contigo. Deus, revela-lhes a Tua palavra, gera sede e fome pela Tua palavra no coração deles, que eles se disponibilizem, Deus, ao serviço da Tua obra, ao serviço do Teu reino, ó Deus, em tudo quanto se faz necessário, Deus, para o crescimento do Teu reino, que os Teus servos, Deus, se disponibilizem a servir. E também, Deus, faça deles adoradores, ó Deus, verdadeiros adoradores que Te adorem a Ti em espírito e em verdade. Assim nós profetizamos a Tua bênção e abençoamos cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus possa cuidar de ti em nome de Jesus.